nós vamos falar da confiança em si mesmo. Além da hereditariedade física, nós temos a hereditariedade social, a autoconfiança, o pensamento positivo. Muitas delas têm o medo da crítica. Arrebentou as Torres Gêmeas, nunca mais os aeroportos foram iguais. Você crê em si mesmo, teu coração está do teu lado, ele vibra junto contigo e a tua corda fica mais forte, fica uma corda de aço. No episódio anterior, nós falamos para você do medo da pobreza. Nesse episódio, nós vamos falar para você do medo da velhice, que é o segundo dos 6 medos básicos que assolam a humanidade e que não permitem que o ser humano se desenvolva ou cresça como deveria. O medo da velhice, na verdade, ele se divide em 2 pontos. Ele nasce na gente em razão de 2 situações. A primeira situação é em função de que, à medida que a gente vai ficando velho, à medida que o nosso corpo vai se transformando e vai ficando cada vez mais velho, nós vamos perdendo força, nós vamos perdendo vigor, nós vamos perdendo um pouco da nossa saúde e nós, nesse processo de envelhecimento, nós vamos tendo medo da velhice, porque, na verdade, intrínseco a isso, tem um medo de nós perdermos a nossa capacidade econômica e física de realizar as coisas. Ou seja, a gente passa a ter o medo da pobreza. Quando vamos ficando velho, vamos perdendo a nossa capacidade de produção, vamos começando a criar dentro de nós o medo da pobreza. O medo de que, quando chegarmos na idade avançada, não seremos capazes, nem teremos força suficiente para vencer a pobreza. Então, meus amigos, o medo da velhice traz consigo, num primeiro momento, o medo da pobreza intrínseco com ele. E Anderson, qual é o segundo ponto? O segundo ponto é que junto da velhice vem o quê? Vem a proximidade da morte. Vem a proximidade de você alcançar o fim da caminhada, o fim da jornada. E nós, na realidade, temos a nossa fé, cada um com a sua, aqueles que não têm, mas a grande verdade é que nenhum de nós sabe o que acontece depois que nós vamos fechar os olhos. Depois que nós morrermos, depois que chegarmos no fim da vida, ninguém sabe até hoje o que acontece depois. Todos nós acreditamos e temos fé em alguma coisa depois desse momento. Mas saber com certeza absoluta, nenhum de nós sabe. Portanto, nasce o medo da morte, nasce o medo. A velhice, ela traz consigo o medo da pobreza pela falta de produção e pela falta de força para se produzir o resultado econômico e traz também consigo o medo da morte, que faz com que as pessoas que vão envelhecendo achem que, à medida que o tempo vai passando, elas vão estar mais suscetíveis à morte e, portanto, elas travam, elas não dão passos adiante. Lembra das pessoas mais velhas da nossa sociedade há 100 anos atrás? Quando elas completavam ali por volta de 50 e poucos anos, as pessoas já se sentiam velhas, idosas e caminhavam para a morte. Hoje isso não acontece. Hoje a velhice, ela se tornou uma coisa mais longínqua para as pessoas. Porém, quando você entra em contato com as tuas emoções e os teus medos pessoais, o medo da velhice traz consigo, como eu disse a vocês, o medo da morte e, automaticamente, o medo da pobreza. É importante a gente bem administrar isso conosco, porque você não deve ter medo da velhice, porque a velhice é o que te traz a experiência. A velhice é a oportunidade que a gente tem para, nesse instante da vida, com 50, 60, 70, 80 anos, fazermos uso de toda a experiência adquirida. Não devemos ter medo da velhice, ao contrário, devemos celebrar a velhice. Primeiro, porque nós não morremos na caminhada. Segundo, porque adquirimos experiência durante a caminhada. Terceiro, porque de uma forma ou de outra conseguimos realizar alguma coisa. Dentro disso, a constituição de uma família, a construção de algum negócio, de algum comércio, um emprego de sucesso, uma carreira brilhante, pouco importa. A velhice, ela é a contemplação de tudo aquilo que nós fizemos, de certo ou de errado. Nós não podemos achar que chegar na velhice é morrer ou perder o poder econômico. Ao contrário,
Se você alcançar a velhice tendo poder econômico, se você alcançar a velhice tendo tido um resultado financeiro excelente ao longo da tua vida, sabe o que vai acontecer com você? Você vai poder pagar a extensão da tua morte comprando remédios, indo para hospitais, tendo plano de saúde e utilizando de tudo aquilo que a medicina tem disponível para você. Portanto, você não vai morrer porque ficou velho. Ao contrário, você vai se utilizar do que tem disponível e vai estender a tua vida. No segundo ponto, que é o medo que você tem da pobreza, é exatamente o contrário. Toda a experiência que você adquiriu ao longo de todos esses anos é o que te vai blindar, é o que vai permitir que você consiga economicamente se manter estável e até crescer nesse estágio da sua vida, quando você alcançar a velhice. Por quê? Porque de tudo aquilo que você passou, viveu, ganhou, sofreu e sorriu, o acúmulo de tudo isso vem na velhice. É essa experiência adquirida que não só vai permitir com que você mantenha tudo aquilo que você construiu, como vai tirar de você essa sensação de que você está para morrer. Pense comigo, meus amigos. Hoje, a velhice se tornou uma coisa muito mais longínqua e com qualidade de vida do que era no passado. Mas nós adquirimos essa hereditariedade. E através disso que eu estou dizendo para você, o meu objetivo é que você mude os seus pensamentos. É que você entenda que nesse momento da tua vida, quando você alcançar a velhice, se você o fizer do jeito que nós estamos te orientando, não só você não vai ter medo de ficar pobre, como você não vai ter medo de morrer, porque você vai ter dinheiro e vai ter a medicina do teu lado para te ajudar a estender a tua vida no máximo que for possível. No próximo episódio, nós vamos falar do medo da crítica, que é uma coisa que assola a humanidade há muito tempo e mais ainda depois que a humanidade criou a palavra moda. Eu te aguardo no próximo episódio.